Graça e paz. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você nessa manhã. O texto ele se encontra em Marcos, capítulo 4, nos versículos 39 e 40, que diz o seguinte: Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Aleluia. Esse texto ele finaliza, né, a passagem onde Jesus orienta os discípulos, ele convida os discípulos a irem para o outro lado do mar. E quando eles iam, houve uma grande tempestade, vento forte, ondas gigantes e rebentavam no barco. E o barco começou a se encher de água. E eles ficaram desesperados porque estavam prestes a afundar. E enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava no barco, mas estava dormindo. E aí os discípulos foram até ele e gritaram, acordaram: Mestre, mestre, será que você não se importa com tudo que está acontecendo? E aí Jesus se levanta com toda serenidade, fala ao mar, ele repreende aquela tempestade e tudo virou calmaria, né? Os discípulos, eles foram até Jesus para falar do problema que estava acontecendo. Eles foram muito enfáticos com Jesus. Mestre, será que você não se importa com essa situação? Né? Quantas vezes nós não agimos dessa forma, né? Eu fico a imaginar, né? Quantas vezes eu e faça também essa reflexão. Quantas vezes você não já se pegou perguntando a Jesus por que isso? Por que essa enfermidade? Por que esse desemprego? Né? Por que eu estou passando por essa tribulação? E às vezes a gente até pergunta: por que, Jesus? Será que você não se importa? Onde é que você está? Aleluia. Mas Jesus está no barco. A presença de Jesus no barco não significa que a gente vai viver uma vida só de calmaria. Não, não significa isso. A presença de Jesus no barco significa que o barco não vai afundar. Aleluia. O barco não vai afundar, você não vai naufragar. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo que se ele está no barco, tenha calma, não tenha medo. Essa tempestade não vai afundar. Você não vai morrer disso. Tenha fé. No final ele pergunta: será que vocês ainda não têm fé? Porque os discípulos eles estavam dando ênfase ao problema, né? Se a fé deles fosse um pouquinho maior, eles teriam a certeza de que aquela tempestade ia se tornar calmaria porque Jesus estava no barco. E é essa fé que eu quero que você tenha nessa manhã. Que o momento é difícil, o Brasil, o mundo em geral passa por uma situação tremenda, é uma grande tempestade. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele está no barco. Aleluia. Exercite a sua fé. Jesus ele deu uma lição também de ousadia, né? Eu lembro agora da passagem do Vale de Ossos Secos, né? Deus disse ao profeta Ezequiel: profetize sobre esses ossos. E ele profetizou, e daquele vale de ossos secos se levantou um grande exército. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer com você nessa manhã. Ele quer te revestir de ousadia. Ele não quer que você seja um medroso. Quando o medo ele nos invade, é porque nós não estamos em Cristo. A Bíblia nos diz que o amor de Cristo, né, ele desfaz todo medo, lança fora todo medo. Então, vamos nos colocar na posição de profetas de Deus. Vamos buscar essa ousadia de Cristo. Vamos profetizar a bênção. A gente não precisa ser profeta do caos. A gente não precisa estar falando todos os dias, todos os momentos dos problemas que estão acontecendo. Mas a gente precisa levar para toda a humanidade mensagem de fé, mensagem de esperança, profetizar cura. Aleluia. Porque foi para isso que você foi chamado. Então, deixa esse medo de lado.
Exercite a sua fé, profetize cura, profetize bênçãos, profetize esperança para a nossa nação, aleluia, para a nossa cidade. Exercite a sua fé. Assuma a sua posição de filho. Você é filho de Deus. Então você tem autoridade. Você tem autoridade. Que o Senhor possa te capacitar, que o Senhor possa te dar graça e, acima de tudo, o Senhor te dê sabedoria e fé. Em nome de Jesus.